Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tudo na paz? Hoje eu vou mostrar para vocês, fazer aqui um manual de instruções de como pilotar um drone da DJI. Eu vou estar hoje com o Mini 3 Pro, mas a maioria dos modelos vão ter ali mais ou menos o mesmo jeitinho de você executar todos os comandos. Então bora lá. Então, gente, estou aqui com a minha alcinha já, acessório super importante. O controle tem aqui uma rosca de 1/4 que você pode comprar algo para prender. Eu acho isso muito útil, assim, sempre uso. Ainda mais pra gente que trabalha bastante, assim, com uma parte meio que guerrilha, assim. Então a gente tá com uma alça e poder ter uma câmera na mão é algo bem prático. Então aqui, ó, a gente pode abaixar aqui e aparece um menu e tem algumas opções como brilho, volume. E aqui eu vou começar a gravar a minha tela. E aqui eu estou na opção Pro, onde eu vou escolher realmente, é o modo manual dela. E eu posso mudar para o modo automático também, se você for mais iniciante. Eu gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, no nosso tripé de exposição, digamos assim, e coloco primeiro aqui em alto nos dois. Já vai baixar o ISO lá para o nosso mínimo e depois a gente pode vir aqui e configurar a nossa velocidade. Aqui a gente tem um botão de inverter o nosso gimbal no Mini 3 Pro e drones mais novos, né? Você pode filmar na vertical ou na horizontal. Aqui a gente tem a opção de dar REC, tem várias opções aqui, eu estou filmando em log, inclusive, eu posso clicar aqui que ele vai, eu posso filmar sem ser em log. H265 é um codec mais comprimido, então eu sempre prefiro ele, porque a gente vai ocupar menos espaço. MP4 e Movie. Outra coisa também que eu gosto bastante de ressaltar é aqui esses botões. Então a gente tem aqui o botão de tirar foto e de vídeo. Se a gente aperta uma vez o de tirar foto, ele já muda para o modo de foto, totalmente desconfigurado aqui, né? Eu vou apertar aqui o alto também de novo para a gente configurar rapidamente. E o de vídeo, ele volta aqui para o modo de vídeo. Aqui a gente tem também essas duas joysticks, como é que é o nome disso? Duas rodas, né? Essa primeira rodinha, ela vai dar zoom, um zoom digital, não é um zoom analógico, né, da lente, então a gente perde resolução sim. Então eu sempre uso, assim, eu não sei uma exceção, mas eu sempre uso em 1 mesmo. E essa outra rodinha, ela vai mudar a inclinação do nosso gimbal. Então se eu quero filmar algo mais em cima, ó, ela vai mudando a inclinação do nosso gimbal. Então agora vou decolar com vocês. Então tem dois modos da gente levantar voo com o drone. É sempre legal deixar ele em uma superfície plana, local reto, sem muitos objetos ao redor, normalmente sem grama também, que a grama normalmente ele pode prender na hélice, então essas coisas evitam acidentes com o drone. O primeiro modo que a gente tem para subir é um modo totalmente manual, em que a gente faz esse movimento aqui, ó, e ele vai ligar, mas ele vai só girar as hélices, ele não está subindo. Aí depois disso eu tenho que subir ele. O segundo modo que a gente tem para poder decolar o nosso drone é um modo bem automático e ele é bem legal para quem quer fazer algo meio que sozinho. Vocês vão ver agora na minha tela, eu vou até subir ele. Vamos supor que eu estou numa situação em que eu tenho apenas grama, estou sozinho e preciso de algo mais rápido. Então eu venho aqui, aperto esse botão e seguro aqui o botão do take off, levanto a minha mão, né, para ele não me machucar. E eu tenho que segurar até o final. Eu tenho que segurar até aquela barrinha verde realmente completar ali a volta. Reparem que dessa vez ele subiu sozinho já, né? Eu não tive que subir. Então agora eu queria mostrar para vocês o que cada botão faz aqui, cada joystick desse faz. Então, ó, primeiro, esse joystick aqui, ele vai mexer no drone no eixo Y, digamos assim. Então eu vou subir, ó, ele mexe só no eixo Y, só para cima. Para baixo, ele só desce. E quando eu viro para a esquerda e para a direita, ele continua com o drone parado no mesmo lugar e gira ao redor no mesmo ponto, tá vendo? Outro botão bem legal também que eu já vou até mexer aqui para vocês verem, é bem importante dominar esses daqui, ó, o C, o N e o S. Ó, atenção, repara que aqui, ó, ele tá no C, porém aqui tá mostrando N Mode. Isso quer dizer o quê? Quando eu ligo o drone, ele naturalmente vai ligar no modo N, não importa onde esse negocinho esteja.
Então, se eu quiser realmente que ele seja no C, eu tenho que pegar e voltar para cá. O C é o modo cinemático, é o modo onde ele vai andar mais devagar. Eu vou colocar nele agora. E agora eu quero mostrar para vocês o outro joystick. Ele vai basicamente fazer tudo que esse aqui não faz. Então ele vai andar para frente, ó. Ele vai andar para frente, para trás e para os lados. Então é isso que ele vai fazer, beleza? Então se a gente quer subir o drone em altura, a gente vem aqui e sobe bastante ele. Chega, deu um alívio aqui no barulho. Então aqui a gente tem outro botão também que é bem importante, que é o Return to Home. Se eu apertar, eu posso segurar ele e ele vai voltar para onde ele decolou. Ele tem um GPS, né, mas eu vou cancelar. Eu posso ativar também essa função por esse mapinha aqui, ó, Land. Só que aqui ele vai aterrissar onde ele está agora mesmo, ele vai só descer. Aqui a gente tem um mapinha também que é bem interessante, a gente tem informações de altura, o H, até como é na física, né, é a altura realmente só no eixo Y. O D é a distância, como se ele traçasse uma rota da gente até o drone. Então eu vou achar aqui para vocês o belíssimo estádio Bezerrão. Vou mudar aqui a minha velocidade para o N, para ele ir um pouco mais rápido. Foi um pouco mais rápido. E eu vou também mudar para o S, que é o modo esporte, mas muito cuidado, porque nesse modo todos os sensores são desativados. Então a gente não vai ter ele não vai desviar ou vai parar de nenhum objeto. Ele vai andar bem rápido, mas sem os sensores. Vou deixar no modo N, que já é suficiente. Então vamos supor aqui que a gente está numa cerimônia de casamento. Mas vamos supor que o estádio aqui é nosso espaço de casamentos, né? Vou voltar aqui para o modo manual. Estou filmando em log, tá? Então a gente tem que deixar um pouco mais super exposto, em 0.3, 0.7. É o que a gente tem ali de indicação de filmar super exposto no drone, em D-Log, né? Cine D-Like, se eu não me engano. Não é bem um log, mas é parecido com um log. Então vamos supor que a gente tem um objeto, né, que é nosso espaço de casamentos, que é isso aqui. Uma função muito legal que o Mini 3 Pro tem, e alguns outros drones têm também, é a função de traqueamento. Então eu vou traquear aqui, ó, essa parte do estádio, e ele realmente já identificou que tem alguma coisa ali, deixou um xizinho ali. E a partir de agora, todos os takes que eu fizer, ele vai tentar centralizar esse local. Eu vou dar um REC no botão, que eu acho bem mais prático. E vou fazer um movimento aqui bem cinemático para a esquerda, para ele ir bem devagar. Já está bem legal. Vou parar aqui, fazer um pouco mais de longe agora. Ó, ele perdeu um pouco o traqueamento do local, mas ele tenta se basear pela localização do local onde a gente clicou. Outra coisa que também é bem ideal é você esperar um pouco o controle carregar alguns satélites, que é esse número que fica no canto superior direito. Aqui tem 31 no caso. Mais de 10 assim, é o ideal para você começar a decolar. Ele dá um aviso vermelho mostrando que não é o ideal. Então tá branco, tá muito tranquilo para decolar aqui com essa quantidade de satélites. Ó, vou colocar no modo esporte, vou ir bem alto assim. É bem legal ir bem longe, sabe, para fazer um take bem bonito. Eu vou dar uma escurecidinha aqui, só para a gente pegar mais informações do horizonte. Com esse take ele contextualiza bastante, a gente gosta bastante de fazer esses takes. Quando a gente passa de 120 metros, ele dá um aviso falando que pode exceder, né, algumas violações, algumas leis do local. E vou me aproximar aqui no modo N. Um take bem bonito, ó, bem estabilizado. Tá bem legal. Caso a gente queira fazer esse movimento de modo manual, o que daria para fazer é fazer isso aqui, ó. Eu vou para a esquerda e ao mesmo tempo que eu estou indo para a esquerda, eu estou mexendo o ângulo da minha câmera para a direita. Ó, bateria baixa, deu um aviso, tá falando que vai voltar.
Vamos voltar. Em 31% ele começa a voltar. Eu não gosto muito de usar o botão Return to Home, porque ele sobe e depois ele sobe bastante só depois que ele desce. Demora bastante assim para ele descer. Então eu vou sempre, tipo, quando eu sei onde é que eu tô bem, eu gosto de ir meio que manual assim mesmo, sabe? Então eu vou voltar para onde eu sei, mas já teve vezes que eu tô num local novo e eu tô um pouco perdido assim, geograficamente. E aí cara, pra onde que eu voei? Não sei. Aí eu aperto o Return to Home, aí vai lá em cima e depois só que ele desce pro local onde ele decolou. Então vamos agora aterrissar o drone. E o ideal é ter realmente um ambiente plano. Eu consigo aterrissar ele aqui, mas é um local um pouco pequeno assim pra gente aterrissar, então eu vou colocar ele no chão mesmo. Então eu posiciono ele aqui, ó, num local bom. Posicionei ele num local bom para descer. Vou descendo devagarzinho, vários toques. Não tem ninguém por perto, tá livre esse local. Nesse momento, quando eu for, ó, ele já tá dando um aviso aqui, ó, na minha câmera, falando que tem um objeto embaixo. É o sensor dele falando que tem algo embaixo. É um aviso, mas como é que a gente faz? Porque ele vai chegar num momento, ó, onde ele vai travar. Ó, aqui ele não desce mais. Tô descendo, tô apertando para ele descer, ele não tá descendo. Por quê? Tem um objeto embaixo, ele tá me indicando aqui na tela. Mas para identificar que eu quero agora pousar, eu seguro para baixo, então eu vou segurar e ele vai identificar que é um pouso e vai devagarzinho pousar. Pronto, pousou. Coloquei a bateria aqui, ela dá um cliquezinho, encaixou, uma vez e segura, fez o barulhinho, dá uma mexidinha nas hélices, o controle já vai conectar com ela. Vou subir, ó, tô segurando ele na mão, vou decolar aqui, ó. Como decolar com uma mão só? A gente vem aqui no botãozinho da esquerda, levanta ele, segura. Pronto. Aproveitando que a gente está falando de pouso, tem como sim você também aterrissar ele na sua mão. Vou pousar para vocês verem. Eu posiciono exatamente onde eu tô ele, depois eu venho só descendo, né? Ó, tá aqui, já identificou que tem alguma coisa perto pelo sensor. E agora eu vou estender minha mão, trazer ele um pouquinho mais para perto de mim. Vou estender a minha mão, mas ele vai identificar que tem alguma coisa. Aí eu continuo segurando o botão. E ele desliga as hélices. Não precisa prender ele assim. Ele vai desligar as hélices, então não precisa. Uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, bem legal. Liguei as hélices. Se você virar o drone lateralmente 90 graus, ele desliga. É uma opção bem legal da DJI que ela colocou. Então, se você às vezes está numa situação em que você não tem muita confiança, você pega o drone, a gente vai ter mais força assim do que a força que ele tem, apesar que ele é muito forte. É até impressionante, uma vez ele bateu no meu ombro assim, cortou. Enfim, é um pouco perigoso, gente, mas não muito. Esses drones pequenos são tranquilos. Então, se você tem que segurar ele numa situação um pouco mais complicada, aí você simplesmente só vira ele assim, que ele vai desligar. Se não der tempo de você, pousar ele plenamente, né? Procurar nosso estádio de novo. Para voltar rapidinho, ó, eu só clico no alto aqui, no shutter, e já vem para uma exposição correta. Eu vou abaixar um pouco que eu quero super expor, né? Ó, a gente tem um botão aqui também, quando a gente coloca no alto, que a gente pode deixar em mais ou menos. Então o meu está configurado para mais 0.7. Eu posso deixar em 0, mas como eu estou filmando em Cine-like D, a gente tem que super expor um pouco, e eu deixo já em 0.7. Ele configura rapidinho para mim aqui, quando tá muito desnivelado, sabe? É bem prático. E não se acanhe em achar que você não é profissional por usar as coisas no automático. Isso aqui ajuda pra caramba. Vamos fazer aqui um take bem aberto agora, para mostrar bastante ambientação. Vou subir bastante. Tentar evitar de pegar Deixa eu pegar de um ângulo que não pega esse teto aqui. Beleza, estava no modo esporte, vou voltar para o N. Esses botões, os joysticks no geral, eles são bem sensíveis. Então, ó, vou só um pouquinho para frente e ele vai fazer um movimento mais devagar mesmo.
Deixa eu mexer aqui um pouco no ângulo também, bem devagarzinho. Deixar no modo C, que eu acho que vai ficar melhor, para eu apertar totalmente ele para frente e ficar mais cinemático. Outro ângulo bem legal também é um ângulo de 90 graus reto. A abertura dessa lente ela é fixa, não tem como mudar, gente. Aqui ficou escuro, né? Bora aqui rapidamente clicar no shutter. Ficou 60, eu estou filmando em 24, né, FPS. Então a gente continua seguindo a nossa regrinha ali do dobro. Ó, um take parado, bem retinho, bem quadrado. Normalmente 5 segundos é um tempo bem legal para a gente fazer um take, garantir para o nosso editor que ele vai ter material suficiente. Ó, eu tô com um probleminha de transmissão, hein, gente. Tá falando que o sinal tá fraco. Vou fazer daqui mesmo. Aí ele perde um pouquinho da qualidade da transmissão, né, mas dá pra fazer de boas, um take bonito. Eu vou fazer mais um que eu acho que vai estar com um pôr do sol bem bonito. Eu vou fazer um daqui, saindo daqui, ó. Nesse momento que está com a transmissão mais fraca, a gente tem que ser bem mais cauteloso, né? Então, dirigir mais devagar. Aqui parece que já voltou, tô vendo que está sem delay. Tô sentindo, né, que está sem delay. Tá com um pouquinho de delay ainda. Vou colocar no modo Cine. Ficou lindo, hein? Ficou lindo. E não precisei traquear nada. Algumas coisas bem legais que tem aqui também, mas não vou falar agora, são os Master Shots, que são movimentos automáticos. Mas em alguns dos Master Shots ele desativa os sensores e isso é um problema muito grande para takes mais arriscados. Então eu prefiro sempre fazer na mão ou apenas traqueando. Traqueando a gente consegue matar metade do problema, que é controlar manualmente o movimento ali de panorama, né? Então é isso que eu tenho de conselhos para você que vai começar a pilotar um drone agora. Ter bastante cuidado, bastante cautela. E é isso, até a próxima.